Todos sejam bem-vindos ao podcast Direito na Mão, apresentado por mim, Avelino Bortolão Júnior, oportunidade que conversaremos com convidados especiais. Convidados especiais de hoje, Dr. Fernando Calfas, diretor da DIFRON, que é Diretoria de Fronteira da Polícia Civil de Santa Catarina, coordenador da CAUAGRO e ex-delegado adjunto geral da Polícia Civil. E Ana Girotto, que está nos apoiando tecnicamente e cedeu esse espaço maravilhoso para a produção do podcast. Hoje eu vou fazer o papel da audiência, né? Eu sou leiga no assunto e tenho muitas dúvidas, vamos interagir bastante. Muito legal. Doutor Fernando, é um prazer tê-lo conosco. O seu trabalho à frente da Polícia Civil é destaque. Os números são impressionantes. Então, nós gostaríamos, sob o foco o assunto Segurança em Foco, que o senhor nos explicasse o que é DIFRON. O senhor é diretor de fronteira da Polícia Civil. O que seria DIFRON? O que seria essa diretoria de fronteira? Boa tarde a todos, uma satisfação poder participar do primeiro podcast Direito na Mão, né? Meu amigo, Dr. Avelino Bortolão Júnior, conhecendo hoje Ana Girotto, parabéns pelo estúdio aqui, excepcional, tenho certeza que, e esperamos que seja um podcast, uma conversa enriquecedora, que possamos sair daqui transmitindo conhecimento, transmitindo as ações, né, que a Polícia Civil de Santa Catarina desenvolve, sobretudo na região oeste. E aí, doutor Avelino, já respondendo a primeira indagação, né, o que é a DIFRON? Vamos lá. A DIFRON é a abreviatura de Diretoria de Polícia da Fronteira da Polícia Civil de Santa Catarina. Diretoria de Polícia da Fronteira. Que embora ela receba esse nome, fronteira, ela não tem nada a ver especificamente lá com a nossa fronteira com a Argentina. Ela diz respeito aos municípios que compõem a faixa da fronteira. Então, lá na nossa Constituição Federal, lá está especificado, né, o que é a faixa da fronteira no Brasil todo. Então, você vai na divisa, no lado oeste do Brasil, diversos países fazem divisa com o nosso país e, literalmente, uma linha reta da divisa Brasil adentro. No nosso caso aqui em Santa Catarina, se nós puxássemos, né, uma linha reta lá da divisa com a Argentina, 150 quilômetros, estado de Santa Catarina dentro. Essa linha, ela termina lá em Concórdia. Então, dos 295 municípios de Santa Catarina, 89 deles estão situados dentro da faixa de fronteira. Desde Concórdia até Dionísio Cerqueira, toda a divisa com a Argentina. A Polícia Civil, lá no ano de 2013, aproveitando o ENAFRON, um programa do governo federal específico para os municípios que compõem a faixa da fronteira, o governo federal tem uma atenção especial a toda a faixa da fronteira do Brasil. Porque são esses municípios que, num eventual conflito com algum outro país, de invasão, de problemas, são eles os primeiros municípios que vão dar guarida e vão manter a soberania do nosso país. Então, a verba, a viatura, a armamento, a equipamentos que o governo federal disponibiliza para esses municípios. Então, a Polícia Civil aproveitou, lá em 2013, todo o movimento do ENAFRON, Estratégias Nacionais de Políticas Públicas para a Faixa de Fronteira, e reestruturou a sua organização, o seu organograma. A Polícia Civil é um órgão do governo do Estado. Não tem nada a ver com o governo federal. Então, a nossa estrutura aqui em Santa Catarina, lá em 2013, ela foi remodelada. Então, foi criada essa diretoria, com sede aqui em Chapecó, que cabe
ao diretor de polícia de fronteira comandar, então, as ações da Polícia Civil nesses 89 municípios, composto de 6 delegacias regionais. A Delegacia Regional e as suas unidades de Chapecó, a Delegacia Regional de Xanxerê, de Concórdia, de São Lourenço do Oeste, de São Miguel do Oeste e de Maravilha. Então, basicamente, assim, essa é a nossa DIFRON. Certo. Eu falei bastante municípios para gerenciar, né? Muitos municípios importantes, municípios... É o Grande Oeste. Se nós pegarmos aqui o mapa de Santa Catarina, aquela parte, quando chega ali no município do Trevo do Irani, digamos assim, mais as pessoas conhecem, né? O Trevão do Irani, onde inicia o Grande Oeste. Então, esses 89 municípios, eles compõem também o nosso Grande Oeste. Quase 1 milhão de pessoas residem nesses 89 municípios, né? Uma economia muito do agronegócio, agroindústrias, a produção rural é muito forte, então uma área, sem dúvida, importante, né, no estado de Santa Catarina e que, sem dúvida, a parte da segurança pública é igualmente importante. Aqui nessa região, a nossa colonização é bastante italiana, alemã, tem algumas características, porque a mão de obra qualificada, sob o ponto de vista educacional, ela, durante o processo de imigração, ela litoralizou. E, assim, as pessoas com a mão de obra especial para o trabalho braçal, eles vieram para cá. Então, os crimes mais comuns dessa região, quais seriam os crimes mais comuns que acontecem nessa região e os índices de homicídios, por exemplo, existem esses dados? Crimes contra a vida, Isso. As mortes violentas, né? Isso. Acho que é nesse ponto o questionamento. A nossa colonização aqui na região oeste, ela tem uma influência muito grande de italianos, de alemães, muitos oriundos do Rio Grande do Sul, que colonizaram o nosso Grande Oeste. Os crimes que mais ocorrem na nossa região não são diferentes dos que ocorrem nas outras regiões, né, nas outras diretorias. Vamos lá. Aproveitando aqui, Ana, a tua presença, vamos falar um pouco também da violência contra a mulher. A violência contra a mulher, as diversas formas de violência contra a mulher que existem são números consideravelmente altos aqui na região oeste. Olha só. Se nós olharmos aí o mapa da criminalidade, especificamente da violência contra a mulher, estamos no segundo lugar enquanto região. Só ficamos atrás do Vale do Itajaí. Nossa. Isso o Tribunal de Justiça divulga periodicamente a questão das medidas protetivas, as medidas protetivas de urgência, que a Lei Maria da Penha trouxe, né? A inovação importante, medidas que a mulher busca junto à delegacia de polícia quando faz o seu boletim de ocorrência. Então, é um termômetro, né, que nós temos para mensurar o quanto de violência contra a mulher ocorre na região oeste. Então, vamos falar assim, mais simplesmente, 40% dos inquéritos policiais que tramitam em toda a região oeste, aqui em Chapecó, em Xanxerê, em Maravilha, São Miguel do Oeste, Concórdia, eles dizem respeito à violência contra a mulher. Nossa, impressionante isso. Ameaça, calúnia, difamação, lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima. Né? O que a gente sempre busca a todo custo, né, conscientizar as mulheres sobre o crime de feminicídio, que é o fim da linha. Uhum. Que é aquela situação, Ana, que é o fim, né? Eu até ia questionar assim, que ações que vocês fazem para justamente, como tu disse, tem essa questão da orientação, para melhorar, eu digo, evitar isso, né? Para ações de melhorias, né? Pensar, para combater esse crime, né? A violência contra a mulher é uma violência que ela não ocorre na rua, ela dificilmente ocorre em ambientes públicos, ela vai ocorrer dentro do lar das famílias. Lá dentro da casa, onde acontece a maioria dos crimes contra a mulher. Onde o marido, o namorado, o noivo, o companheiro acaba
cometendo esses ilícitos, né? Então, o que a Polícia Civil e a Polícia Militar e os órgãos todos de segurança, e o governo do estado tem essa preocupação, o governador Jorginho Melo, nosso delegado-geral, doutor Ulisses Gabriel, tem isso como uma prioridade, né? As ações, as políticas públicas de conscientização voltadas a combater os crimes contra a mulher. O que a gente orienta, Ana? Eu tenho mais de 15 anos como policial civil, como delegado de polícia. Já enfrentamos muitas situações, né, de inquéritos policiais, de situações de plantões de delegacias, e eu particularmente desconheço uma mulher que tenha sido vítima daquele agressor uma única vez. É verdade. É impressionante, né? Aí a gente vai entrar na questão do ciclo da violência, né? O ciclo que ele sempre tende a voltar, o agressor aumentando toda aquela situação do abuso contra a mulher, depois vem o arrependimento, né? Depois as alegações que estava embriagado, que perdeu a cabeça. Esse ponto é importante. Vou pedir um parênteses aí. Na comarca de Coronel Freitas, nós estamos fazendo, junto com a Polícia Civil e com o Poder Judiciário e o Ministério Público, o marido agressor, para não responder ao processo, para ter uma amenização, ele tem que participar de alguns grupos. Nesses grupos reflexivos, né? Reflexivos e através de 8 encontros. E num desses encontros é comigo. Então, as dúvidas principais são as seguintes. Às vezes, a própria esposa vai junto. E o que o doutor acabou de falar. Ele é uma ótima pessoa, só fica assim quando bebe. Mas bebe seguido, acaba sendo agredida. Mas agora existiu o problema, eu fui agredida, mas eu não quero prosseguir com esse processo, eu posso desistir? Essa é uma grande pergunta. Se a ação é pública condicionada, incondicionada, se a pessoa pode desistir do processo, a esposa, ou se não pode, no caso de agressão física, agressão real. Vamos lá, então. Esse ponto que tu tocasse, doutora Avelina, os grupos reflexivos para homens agressores, né? A Polícia Civil, ela possui um programa chamado Polícia Civil por Elas. Quem quiser acessar o site da Polícia Civil, lá vai ter um banner no nosso site, lá, a cor rosa ali. Então, as mulheres, os que estão nos assistindo, os telespectadores que quiserem conhecer os programas, e um deles é esse. Justamente esse encontro, né, com os agressores, no sentido de conscientizá-los, né? Que o que eles estão fazendo é crime. Violência contra a mulher é crime da cadeia. A campanha que nós lançamos aqui em Chapecó, no mês de agosto, ela vai muito nesse sentido, né? Que é crime. E se alguém comete um crime, tem que ser punido, tem que ser responsabilizado. Por isso, nós conclamamos sempre esse chamamento importante, que as mulheres denunciem, que as mulheres se encorajem, que as mulheres façam o registro do boletim de ocorrência, ou que liguem no nosso Disque Denúncia 181, uma ligação gratuita, de forma anônima, se não a mulher, alguém por ela. Um telefone 181. 181, tá bom. Fica aqui já o primeiro canal de denúncia da Polícia Civil, canal oficial Disque 181. Que pode não só pela mulher agredida, mas também qualquer pessoa. Um vizinho, um parente, um colega de trabalho, que sabe que a mulher está sendo submetida a algum tipo de violência, e não só a física. Muito é importante. Isso, muito importante isso. As mulheres e muitos, né, públicos em gerais, sempre pensam, não, para ser crime, tem que ser... Tem que bater. Tem que um pontapé, um soco, tem que deixar marcas. Não. A Lei Maria da Penha já avançou nesse sentido, né? Não é só a violência física, é a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial. Todas essas violências caracterizam o crime. Eu até ia pedir que tu comentou essa violência patrimonial, falar um pouquinho mais, porque eu sempre digo, a audiência é bem leiga nesse assunto, e às vezes fica na dúvida, mas como assim violência patrimonial?
Para mim também isso é uma coisa nova. Sim, Que muitos lares, né, o único provedor é o homem. É o homem que literalmente coloca o dinheiro em casa. Não que a mulher não trabalhe. A mulher cuida dos filhos, cuida da casa, né? Cuida do marido, cuida da alimentação, tem inúmeras funções, né? A dona de casa. E o provedor, quem traz o dinheiro para dentro de casa, para as despesas, para os filhos, para que tudo fique, para que as contas do mês fiquem em dia, é o marido, é o companheiro. Como ele tem esse dinheiro, ele pode utilizar, né, e deve utilizar da melhor forma. Agora, se ele utilizar esse dinheiro do sustento da casa, chantageando muitas vezes a mulher, olha, eu vou te dar R$200, R$500, R$1.000, mas não quero que tu faça isso, não quero que tu faça aquilo, não quero que tu vá em tal lugar sem mim, não quero que tu utilize determinada roupa. Violência patrimonial. Olha só. A violência sexual, né? Mas um marido pode cometer violência sexual contra a sua esposa? Pode. Olha que interessante, eu vi um advogado numa tese de defesa dizendo que o sexo é um dos deveres do casamento, mas ele não desconsiderou que não pode ser um sexo com violência, um sexo sem consentimento. Então, é preciso se dosar também esses conceitos, né? Sem dúvida, tocasse num ponto fundamental, com consentimento. O marido, namorado, noivo, forçar uma relação sexual contra a sua esposa, companheira, noiva, contra a vontade dela, que naquele momento ela não deseja, seja lá por qual razão. Nós temos aí, doutor Avelino, inúmeros julgados, inúmeras jurisprudências nesse sentido, do consentimento. Consentimento. Então, quando a gente fala do crime de estupro, né, crime contra a dignidade sexual, o que é? É a relação de cunho sexual sem o consentimento da outra parte. E é muito comum, eu venho observando no dia a dia, mulheres na condição de reféns. Por que reféns? Como muito bem colocado, em razão da dependência financeira, acabam se submetendo a práticas abusivas que normalmente não se submeteriam se tivesse uma independência melhor. Então, é uma característica das regiões mais empobrecidas. Então, a região empobrecida tem essa dificuldade. E também se observa muito o peso e o contrapeso. O efeito contrário a isso. Algumas mulheres, às vezes, percebendo esse poder que elas têm, acabam utilizando de uma maneira um pouco inadequada. Nós tivemos um caso há pouco tempo em que o marido trabalhava em uma fábrica. Ele trabalhava em uma fábrica e não era uma pessoa ruim. Por outro lado, um dia perdeu a cabeça, bebeu, se desentendeu com a mulher, acabou agredindo-a fisicamente. Isso foi um grande problema. E a mulher, um pouco mais esclarecida, um pouco melhor, ficou muito ofendida. Acabaram se separando e foi emitida uma medida protetiva em favor dela, em que durante 6 meses ele não poderia se aproximar a 150 metros. Não manter contato por aplicativos, tudo, né? Exatamente. Mas o que acontecia é que como ele estava no local de trabalho e tinha o time da fábrica, no campeonato municipal, quando ele estava nos jogos do ginásio, ela chegava para assistir. Aí começou a gerar o problema. Está havendo um excesso de direito por parte dela, porque não foi ele que a procurou. Ele está seguindo um calendário. E dentro desse calendário, ela sabia que ele estaria lá. Ele deve ser punido por isso? Qual seria o seu posicionamento quanto Polícia Civil? Olha, professor Avelino... Uma perguntinha. Não, como tudo no direito, e no direito penal, é muito mais saliente isso quando nós analisamos um caso concreto. Coisas que a gente pode falar aqui, as coisas genéricas, né? De forma genérica. Isso pode, isso não pode. Agora, analisar pontualmente... Em concreto fica difícil. Nós vamos ter que analisar, estudar o caso, ver como é que se deu
essa medida protetiva? O que constou na decisão judicial? Como é que foi esse encontro? Uhum. Foi um encontro por acaso? Foi um encontro preparado pela vítima? Tem situações em que a vítima, bem falasse, prepara uma situação, né, onde o autor acaba literalmente caindo naquilo. Uhum. E hoje, doutor Avelino, Ana, o descumprimento da medida protetiva por si só é um crime. Interessante isso. Muito A interessante. violência contra a mulher vai depender se é uma lesão corporal, uma calúnia, uma difamação. É um crime que vai gerar o requerimento, ou pode gerar o requerimento de medidas protetivas de urgência. Ok, a justiça deferiu a medida protetiva, o oficial de justiça vai lá, cita o acusado, olha, você não pode se aproximar da vítima por 150 metros, ou menos do que 150, você não pode manter nenhum tipo de contato com ela, inclusive por aplicativos. E se o autor descumpre a medida protetiva, ele é preso em flagrante pelo crime autônomo de descumprimento de medida protetiva. Uma grande inovação, agora, semana retrasada, a lei federal, que trouxe inúmeras inovações, doutor Avelino, na questão da violência contra a mulher. E a principal, que trago aqui rapidamente, é o crime de feminicídio, que até então, até a semana passada, o crime de feminicídio nada mais era do que um crime de homicídio qualificado em razão da condição da vítima ser mulher. O legislador agora avançou, inovou, né, o artigo 121A, né, feminicídio, que traz, então, bem tipificado, né, a situação de que a mulher perde a vida, ou alguém tira a vida da mulher em razão da condição dela de mulher. Crime esse com pena máxima de até 40 anos. Opa! É o tipo penal de toda a legislação brasileira com maior pena em abstrato, a gente costuma falar, né? Até 40 anos. Então, uma inovação importante aí, os acadêmicos, quem está estudando direito, né, já deve se atentar a isso. Pergunta sempre aí de concurso público, de prova da OAB, né? Então, toda essa alteração da legislação visando o quê? Visando endurecer as penas, visando trazer mais efetividade, né, na punição desses covardes, eu diria, né? Violência contra a mulher, acima de tudo, é uma covardia, né? Mas apesar de, quando diz, a pena endureceu, né? Endureceu, é uma pena de 20 a 40 anos, é uma pena alta. É uma pena, se comparado a outros delitos, a outros tipos penais, é uma pena alta. Mas eu ainda vejo essa questão de trabalhar na prevenção, na sabe? Essa Sem questão dúvida. na orientação, Educação. na educação, isso aí. Como isso é importante, né, até mesmo para mudar a mentalidade, porque como eu disse, tem uma dependência financeira, tem uma dependência emocional, e parece que aquilo vira um círculo vicioso, né? Até, desculpa a palavra, né, mas parece que gosto de estar naquela situação, não conseguem mais sair daquilo, tão Não sair presa. daquele ciclo de violência. Isso. Então, Ele não encerra, ele sempre volta. E quando ele volta mais intenso, pior. esse ciclo de violência. E muitas vezes estamos aí com mais de 40 casos, doutor Avelino, de feminicídio em Santa Catarina. Mais de 40. Fechou o mês de setembro com 41 casos de feminicídio. E isso que você tem questão de psicólogos também, né? Temos psicólogos policiais, né? Que atuam no atendimento das vítimas, né? A DPCAM, ela atende não só a mulher, mas criança, adolescente e os idosos, né? Que são vítimas de algum tipo de delito. Então tem todo esse suporte, né? Sem dúvida. E como tu falasse, Ana, o ponto principal é a educação. As nossas crianças, os nossos jovens, que lá na escola já precisam receber orientações nesse sentido, a família, a igreja, as organizações, doutor Avelino, têm um papel importantíssimo
né, de incutir, né, nos jovens essa questão da violência, da não violência, no caso. Uhum. Não, muito interessante essa abordagem em relação às mulheres, porque na medida que a gente observa que a sociedade vai melhorando a educação, esse tipo de crime diminui. Não se encerra porque a violência é uma coisa que acompanha o ser humano desde a sua existência. Mas eu até tenho uma dúvida, porque assim, ó, às vezes é até estranho, porque como eu disse, gente, Santa Catarina é um país, é um estado rico, se tu for ver, Sim. próspero, vamos, né? Se comparado com os outros. Comparado com os outros, assim, e como que tem tanta essa questão da violência, e é mais esse crime, porque se for comparado com outros, aqui também é referência, né? Tipo, Santa de Catarina, resolução de... Santa Catarina, até voltando agora, Uhum. respondendo a pergunta feita, o feminicídio, o homicídio, o latrocínio, a lesão corporal seguida de morte, eles fazem parte das mortes violentas. As mortes violentas. Então, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública tem uma atenção especial para as mortes violentas. Nós temos aqui na região oeste, na região de abrangência da DIFRON, nos últimos 4 anos, mais de 90%, 91% de resolução em mortes violentas. Isso é impressionante. Isso Com certeza são impressionante. indicadores de países do primeiro mundo. Né? Isso aqui na região oeste. Nós temos de todas as regiões de Santa Catarina, nesse quesito resolução de homicídios, né? Que é o crime contra a vida, o pior deles, né? Uma resolução aí que em Chapecó, trago uma informação bem atualizada, do dia 1º de janeiro até o dia de hoje, nós tivemos 20 homicídios. Dos 20, 19 já estão 100% esclarecidos. Impressionante. E um está na iminência de ser concluído. E 3 feminicídios. Em Chapecó, em 2024. Então, aqui em Chapecó, nesse ano, nós estamos aí praticamente com mais de 95% de resolução. Isso traz não só uma sensação, mas literalmente um sentimento muito concreto de que as instituições, todas elas, funcionam e funcionam muito bem. A Polícia Civil fazendo o seu papel, que é investigar os crimes que ocorrem, a Polícia Militar fazendo o seu papel, né, na prevenção, para não deixar que os crimes ocorram, a Polícia Científica desempenhando um papel também extraordinário com os seus peritos, com os seus técnicos, na elucidação dos crimes, aqueles que deixam vestígios, que um técnico precisa ir lá, ou faz um exame de DNA, ou faz uma situação de digitais, né? Aquela reconstituição daquele cenário, Nossa, daquele a Polícia crime. Científica está funcionando bem nesse sentido, então? Muito bem. Era uma dúvida que eu sempre Muito. tive. Como que está a Polícia Científica de Santa Catarina? A Polícia Científica ela foi recentemente batizada com o nome de Polícia Científica. Era o antigo IGP, Isso. Instituto Geral de Perícias, né? Então, um órgão fantástico. A segurança pública em Santa Catarina, ela funciona bem, porque todas as suas 4 instituições, né? Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Científica funcionam bem, cada um desempenhando maravilhosamente bem a sua missão, né? Fazendo as suas atribuições de fato. Então, a Polícia Científica, sem dúvida, para a Polícia Civil, que precisa apontar a existência do crime e o seu autor, em crimes complexos, sem dúvida, né? A participação e o trabalho bem feito da Polícia Científica são fundamentais. E o governo do estado, ele investe também na polícia. Foi recebido armas, um melhoramento nesse sentido também da DIFRON? Não só da DIFRON, todas as 4 diretorias, né? Que além da DIFRON temos a Diretoria do Interior, que vai de Joaçaba a Rio do Sul, a Diretoria de Polícia do Litoral e a Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis. Para você ter uma ideia, a Polícia Civil de Santa Catarina, uma instituição bicentenária, 212 anos, é a segunda Polícia Civil mais antiga do Brasil. Ficamos atrás apenas da Polícia Civil de São Paulo. Todos os policiais civis, 100% deles,
doutor Avelino, Ana, utilizam hoje pistolas austríacas Glock, as famosas pistolas Glock. É a única polícia civil do Brasil em que todos os policiais civis, 100%, têm uma Glock. Poxa, arma americana de primeiríssima. De primeiríssima, o FBI utiliza. A polícia da Inglaterra utiliza. Então, digo isso com muito orgulho, né? Que a Polícia Civil hoje, sem dúvida, é muito bem equipada. Muito bem equipada. Então, os investimentos que foram realizados, estão sendo concretizados nesses últimos meses, nesses últimos anos, dão condições para que a Polícia Civil hoje seja, sem dúvida, uma das melhores polícias civis do Brasil. Porque é bem equipada, é bem treinada, a questão de viaturas, andar por Chapecó, andar por qualquer município, você vai ver tanto viaturas caracterizadas como não caracterizadas, viaturas novas. Viaturas novas. Os policiais civis têm condições de trabalho. São treinados para isso. As investigações hoje envolvem muita tecnologia. Muita tecnologia. Viu, mas dá para dizer sem medo que a Polícia Civil de Santa Catarina, não só no Brasil, mas na América Latina, é um destaque. É um destaque, né? Porque o governo vem investindo, né? O governo vem investindo, embora o nosso efetivo não seja um efetivo, digamos assim, que fosse o ideal, porque lá no passado, ano passado, não foram realizados os concursos públicos, a polícia envelheceu, então, estamos agora, a Delegacia Geral, o Governo do Estado, finalizando um concurso para delegado de polícia e psicólogos policiais. Desde 2014 não havia concurso nessas áreas. Então, nós vamos agora ter, próximo ao final do ano, novos delegados, novas psicólogas e psicólogos policiais que vão atuar, né, nas DPCAMs. Então, doutor Avelino, sem dúvida, para ter esses resultados, e nós viemos em 2022 batendo recordes, 2023, um ano fantástico, em cumprimento de mandados de prisão, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, na realização de operações policiais. E nós estamos conseguindo um fato inédito, que em 2024, estamos superando os números que pareciam até imbatíveis. Os policiais civis estão conseguindo aumentar a produtividade e a resolução dos crimes. Nossa, que coisa boa, hein? Para o pessoal do crime organizado, Santa Catarina não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar. Aqui a polícia funciona. A polícia, nós temos hoje várias delegacias especializadas, né? Existem, pensa assim, uma delegacia tradicional, né? Normal, digamos assim. Isso, nós temos então uma delegacia especializada. Nós temos as delegacias normais, né? Todo mundo conhece, né? Pensar aqui em Chapecó, o primeiro DP aqui no centro, o segundo DP, o terceiro DP lá no bairro EFAP, mas nós temos aqui em Chapecó as delegacias especializadas. Nós temos a DPCAM, que trata todas as questões envolvendo vítimas, mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Pois é, para as pessoas que não têm noção nenhuma, o que seria DPCAM? DPCAM, Delegacia Especializada no Combate aos Crimes contra Mulher, Criança, Adolescente e Idosos. Olha só que interessante. Essa é a sigla DPCAM. Ela envolve procedimentos onde esses 4 grupos, né, de pessoas mais vulneráveis têm um atendimento especializado. Então, hoje aqui em Chapecó, por exemplo, e nas nossas 6 sedes das DRPs, onde possuem uma DPCAM, independente de onde ocorreu o crime contra a mulher aqui em Chapecó, se for no Borman, se for no bairro Líder, se for lá no bairro EFAP, quem vai apurar, quem vai investigar é a DPCAM. Tá. E cidades vizinhas? Cidades vizinhas onde não existe a delegacia especializada, fica centralizado naquela única delegacia, que cuida de tudo. Aqui em Chapecó ainda, além da DPCAM, nós temos recentemente criados os departamentos de investigações criminais. Aqui em Chapecó, né, dentro do departamento, há 3
unidades policiais, 3 delegacias, uma especializada para combater e apurar os crimes de homicídio, outra para os crimes de roubo e uma terceira para os crimes envolvendo, né, drogas, tráfico de drogas, associação para o tráfico. Um delegado com toda a sua equipe cuidando única e exclusivamente deste tipo de delito, desse tipo de infração criminal. Temos também, doutor Avelino, Ana, aqui em Chapecó, uma DECOR, que é uma delegacia especializada no combate aos crimes de corrupção. Nossa, isso tem que ser divulgado porque é impressionante. Nós, eu advogado, sou da área. A Ana é ligada ao público. Não tinha noção, não imaginava que a coisa... É uma estrutura grande, é uma tão estrutura organizada. que envolve aí muitos policiais, né? Seja delegado, escrivão de polícia, agente de polícia, psicólogos policiais, terceirizados que trabalham nessas unidades, estagiários que lá estão também desempenhando um papel importante, né? De colaboração no dia a dia, do atendimento, confecção de boletins de ocorrência, enfim. Que tem até a questão do helicóptero também, né? Da Temos aqui em polícia Chapecó. também agiliza bastante. Bem Bom. lembrado. Temos a questão das unidades policiais, que são essas. Nós temos aqui em Chapecó um NOC, que é um Núcleo de Operações com Cães, Ó, tá? Que hoje desempenha um papel fantástico, importantíssimo, para encontrar drogas, para encontrar armas de fogo, para encontrar pessoas desaparecidas, soterradas, enfim. Você vai fazer uma abordagem num ônibus, por exemplo, e a Polícia Civil tem feito muito isso na Operação Protetor. Vai abrir todas as malas de um ônibus para tentar buscar algum objeto ilícito, ou um cachorro bem treinado consegue rapidamente apontar que naquela bagagem, naquela mala, né, há algum tipo de substância estranha. A gente compartilha muitos vídeos das nossas operações, comprovando, né, o papel importante dos cães, né, hoje auxiliando a Polícia Civil. Em Chapecó também tem a base do SAERFRON, Serviço Aeropolicial da Fronteira, que também tem uma circunscrição parecida da DIFRON. Nós vamos pedir para o pessoal da produção colocar os links no vídeo para acessar, para que as pessoas possam acompanhar esse trabalho, que é muito interessante. Como estava sendo dito em relação à corrupção, o que é desenvolvido nesse sentido? Porque o nosso estado ele é destaque em combate à corrupção, tanto é que tem prefeito preso para tudo que é lado. Tem prefeito preso. Pois é, lindo de ver, né? Sendo preso. Isso às vezes tem que ser bem analisado, né? Se tem políticos ou pessoas da administração públicas presas, é porque houve uma investigação. Exato. Né? Houve alguém que representou pelaquela prisão. Então, a Polícia Civil tem as DECORs, que são as delegacias especializadas. Chapecó é um município contemplado com uma delegacia dessas. Então, todo tipo de situação aqui em Chapecó, em todos os municípios da região oeste, que envolvam delitos, em tese, né, de corrupção, a competência para fazer essa investigação é da DECOR aqui de Chapecó. Muito interessante. Então, a Polícia Civil tem feito um trabalho fantástico, né, nesses últimos 2 anos de combate à corrupção. Né? Em prefeituras, em órgãos públicos, onde há esse tipo de delito, tá a Polícia Civil, né, de forma isenta, fazendo as investigações, né, responsabilizando, o Poder Judiciário, Ministério Público sempre, né, avalizando, né, as representações, ou pelo sim ou pelo não, mas é algo que não era muito comum. Pois é, porque eu tenho observado claramente que as denúncias eram dirigidas para o Tribunal de Contas do Estado e diretamente ao Ministério Público, Sim. na moralidade administrativa. Isso. E é possível fazer, então, diretamente para a Polícia Civil também. Nós temos a atribuição, né, dessas delegacias. Existe o GAECO aqui em Chapecó, né, que é uma força-tarefa, né, coordenada pelo Ministério Público, onde a Polícia Civil também integra. Né? E tem a DECOR, que aí é um trabalho exclusivo da Polícia Civil, né, vinculado à DEIC, que é a nossa diretoria
né, de investigação criminal com sede em Florianópolis, lá em São José, mas que a nossa Decor aqui de Chapecó está vinculada, né, a um órgão centralizado lá que coordena essas delegacias, né, especializadas no combate à corrupção. Eu conheço o Dr. Fernando há anos e sempre tive uma admiração especial pela competência e pela grande pessoa que é. Por isso que eu optei que o podcast número 1 fosse feito com um grande profissional. Parabéns pelo trabalho, simplesmente impressionante. A Polícia Civil de Santa Catarina, ela pode servir de exemplo para outros estados. Se alguém quiser copiar uma receita que está dando certo, aqui temos a solução. O nosso delegado-geral tem recebido muitas delegações de outros estados, de fora do Brasil, inclusive, que vêm conhecer o trabalho que a Polícia Civil tem feito. O investimento em tecnologia, o investimento em armamento, em viaturas, na qualificação dos nossos policiais, é o objetivo do Comando Geral da Polícia Civil, que é tornar a Polícia Civil de Santa Catarina referência mundial no combate, né, à criminalidade. Então, isso é uma meta que nós temos aí a médio prazo, colocar a nossa Polícia Civil, nossa bicentenária aí, referência mundial, né, em investigação criminal. Parabéns. É uma meta ousada, mas conhecendo os nossos policiais, os gestores, não tenho dúvida que estamos caminhando nesse sentido. Estão no caminho, né? No caminho, sem dúvida. É um processo isso, né? Processo. Isso não acontece, evidentemente, de uma semana para outra. Isso é um processo, fases que precisam ser alcançadas, e uma delas, que está na iminência de acontecer, doutor Avelino, é o inquérito policial digital. Inquérito digital? O inquérito policial digital. Hoje, o nosso inquérito dentro das delegacias, ele já está caminhando para isso, mas até bem pouco tempo atrás era físico, 100% físico. Então, ao final da conclusão do procedimento, precisava escanear ele para encaminhar ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que já tem os seus processos digitais. Mas na delegacia não acontecia isso. Então, estamos em fases já de testes do inquérito policial digital. Que vai ser todo digital, integrado, evidentemente, com o Tribunal de Justiça, para fazer todo o reconhecimento das peças. Uma inovação aí que está na iminência de ser apresentada aí à sociedade catarinense. A conversa flui muito bem, ainda mais quando o assunto é interessante e os dados são tão impressionantes. E a CAUAGRO, o que seria a CAUAGRO? A CAUAGRO é um outro órgão da Polícia Civil com sede em Chapecó. Lá no ano de 2022, nós já estávamos em vias estudando bastante sobre a questão dos crimes contra o agronegócio. Tá? Houve um encontro em Sinop, onde todas as polícias civis e militares do Brasil lá estiveram durante uma semana. Eu estive lá como ouvinte, representando a Polícia Civil, para ver o que estava dando certo, o que existia nos demais estados da federação na questão de combate aos crimes rurais. E lá foi assinada uma carta onde os estados, onde no caso da Polícia Civil, que não tivessem um órgão, uma delegacia especializada, assim deveriam fazer. Então nós montamos esse projeto e no ano de 2022, então, foi ativado aqui em Chapecó o CAUAGRO da Polícia Civil. O que é o CAUAGRO? Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio. Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio. Mas é uma inovação, porque acho que em outros estados não tem. Não tem. É uma inovação. Tá? Os outros estados, os 7 estados dos 27 que têm algo nesse sentido, eles são focados muito na questão dos crimes rurais, aqueles que acontecem só dentro da propriedade. E os crimes contra o agronegócio, o conceito ele é mais amplo. Além dos crimes que acontecem lá dentro da propriedade, também os crimes que acontecem fora da propriedade. Problemas no problema. Vamos pensar no abigeato.
O abigeato é o furto de gado, né? É o mais conhecido crime que acontece. Aí tem o furto de óleo diesel nas propriedades. Tem o furto de outros objetos dentro das propriedades. Há furto de defensivos, há furto de sementes, né? Há a questão de invasão de propriedade. Há a questão do processamento, um exemplo, processamento da proteína animal, né? Em desacordo com as normas vigentes que colocam a saúde do consumidor em risco. Vamos pensar numa situação do abigeato, um furto de gado. Alguém é vítima, os criminosos vão lá, furtam 5, 10 cabeças de gado. Esses animais, ou a carne desses animais, colocado à venda em supermercados, em açougues, sem a devida inspeção. Será que esse animal foi abatido dentro das normas? Será que aquela carne estava apta ao consumo humano? Então nós temos lá de um abigeato que ocorreu lá no interior por um crime contra o consumidor que vai estar comprando uma carne sem inspeção, sem qualquer análise. Então, entre o abigeato e a disponibilização dessa carne à venda, há vários crimes no meio desse caminho que nós hoje conseguimos enxergar. Então, basicamente, o que o CAUAGRO faz aqui em Chapecó? Qualquer boletim de ocorrência, Ana, doutora Avelino, registrado em qualquer delegacia de Santa Catarina que diz respeito a crimes contra o agro, esse boletim automaticamente é direcionado aqui para o CAUAGRO. Então, nós conseguimos hoje apresentar para a sociedade indicadores de criminalidade diariamente, se for preciso. Muito interessante isso. Coisas que até no passado não se tinha. Orientar os produtores rurais a que façam os boletins de ocorrência. E até dá para fazer online também? Dá para fazer online. Que isso também facilita, né? Nós temos o público de casa, se quiser acessar agora o site da Polícia Civil, www.pc.sc.gov.br. Assim que abre o site da Polícia Civil, vai ter um íconezinho, né? Delegacia do Agronegócio. Vejam a dica, essa dica é muito Delegacia importante. do Agronegócio. Clica naquele ícone, né? Vai já abrir a nossa delegacia virtual, aonde a pessoa de casa, com o seu smartphone, com o seu computador, ou alguém, né, por ela, registra o boletim de ocorrência e tem a mesma validade, Ana, doutora Avelino, do que aquele em que as pessoas presencialmente, fisicamente, vão até a delegacia realizar. Nossa, como isso facilitou a vida das pessoas, né? Isso foi uma das, eu diria assim, não que aconteceu alguma coisa boa na pandemia, mas a pandemia acelerou muitos processos tecnológicos das instituições, que lá em 2021, né, até as delegacias foram fechadas. Vamos lembrar disso. No pico, no auge da pandemia, até as delegacias foram fechadas. E então, o nosso setor de tecnologia também aprimorou a nossa delegacia virtual e hoje funciona muito bem. Parabéns. Doutor Fernando, nós poderíamos ficar horas conversando sobre esse assunto muito bom, muito bem apresentado. Conversando com quem entende do assunto e tem conteúdo para expor, mas nós precisamos ir para o encerramento. Doutor Fernando, caminhando para o encerramento, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem em relação à Polícia Civil? Eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar nesse primeiro podcast. É uma honra receber esse convite e estou aqui muito feliz, trazendo um pouco do que a Polícia Civil tem feito em Santa Catarina, mas em especial aqui na região oeste. Eu quero, evidentemente, agradecer os nossos policiais civis aqui da região oeste. Aproximadamente 390 policiais civis trabalham nesses 89 municípios. São eles literalmente que vestem a camisa, são eles literalmente que dão o sangue pela instituição, são eles que fazem as coisas diariamente acontecer e acontecer de uma forma muito profissional
e dão condição do diretor vir aqui falar dos números. Mas é um trabalho que eles fazem, né? A gente ajuda na gestão, ajuda a dar os caminhos, na questão da liderança, mas o trabalho do dia a dia são eles. Então, o meu agradecimento aí a todos os nossos delegados, escrivães, agentes de polícia, terceirizados, estagiários, né, que literalmente vestem a camisa e fazem as coisas acontecerem. Então, o agradecimento é para eles nesse encerramento. E eu até vou pedir também, até mesmo para a questão da audiência, como a gente falou da questão das mulheres, né? Que dicas tu daria para as mulheres, para elas terem esse cuidado, sabe? Olha, a dica é denuncie o quanto antes. É fácil? Não é fácil. Há muitas questões envolvidas, ou sejam questões financeiras, questões familiares, diversas questões. A gente sabe que não é fácil. Mas não há outro caminho, muitas vezes, do que fazer a denúncia, do que encerrar essa relação, do que ser feliz, né? Acho que todos no mundo, mais ainda em especial as mulheres, e esses dias eu fui questionado, mas homens defendendo as mulheres? Sim, homens defendendo as mulheres. Porque eu tenho... Quem é minha mãe? Minha mãe é uma mulher. A minha esposa tem uma filha de 11 anos. Eu tenho uma irmã, eu tenho sobrinhas. Então, os homens sim precisam levantar a voz na defesa das mulheres também. Porque nós somos filhos, somos pais. Então, denunciem. A dica é essa. Denuncie. Faça chegar a quem precisa dessa informação, né, para fazer as devidas punições a esses criminosos. Violência contra a mulher é crime da cadeia, mas a polícia tem que receber essa informação para poder agir, né, dentro da lei. Olha só, durante 7 anos eu dei aula no curso de Direito e também na pós-graduação. E vim observando claramente a qualificação profissional dos agentes, como muito bem colocado pelo doutor. Estão procurando melhorar, cursar Direito, entender os seus deveres e os direitos da população para não cometer excessos. Porque existe uma corrente grande, forte, nos bancos universitários que colocam colocam o bandido como uma eterna vítima e colocam os policiais numa situação, às vezes, tentando pintar como agressores. O que não é bem assim. É preciso se entender que a atividade policial, um policial é chamado no momento difícil. Tanto é quando a pessoa está sendo assaltada, ai meu Deus, chama a polícia. É Deus e a polícia. Então, numa ação policial, é difícil naquele momento, no calor da situação, diferenciar quem é o bandido e quem não é, o poder de agressividade desse bandido. Então, quando o policial faz alguma coisa que pode ser interpretado como um excesso, não precisava ter agido assim. Mas é só quem está lá, vivendo o momento, pode decidir como agir naquela oportunidade. Numa sala, com ar-condicionado, numa conversa tranquila, você não pode julgar uma ação policial dentro desse critério. Então eu falava para meus alunos, nenhum excesso é bom. Mas entre o excesso da polícia e do bandido, 1000 vezes da polícia, porque eles estão tentando acertar. E é pro bem da sociedade. Então, assim, claramente observei Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal cursando direito para melhorar essa situação e a prestação desse serviço essencial à sociedade. O que é muito bom. Essa conversa ótima, essa conversa maravilhosa, está sendo oportunizada, vou aproveitar o momento, por 4 apoiadores. Esses apoiadores, Santa Maria Imóveis de Chapecó, de Milton Sordi, da Janete Sordi. Pessoas maravilhosas, que sempre apoiam as grandes iniciativas, especialmente agora em relação à polícia. Porque nós queremos ouvir a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal e em Chapecó existe a Polícia Municipal. Também queremos ouvi-los. A Frutas Real, do Orivaldo Camoleira, grande coração, Orivaldo da Chape, conhecido. Pessoa maravilhosa, também sempre interessada em participar desse tipo de apoio. Grupo Closer, com a Ana, que abrilhantou esse momento, nos deu o espaço e todo o apoio técnico parte do Grupo Closer, que fiquei sabendo de vocês por causa de um trabalho prestado para a Associação Comercial.
repercutiu tão bem, digo, não, então essa gente tem que estar conosco também. Obrigado, Ana. Estamos juntos, né? A gente que agradece, eu digo, a confiança, né? E tá junto nesses projetos que realmente, eu sempre falo assim, é o que a gente falou, a educação, levar informação, orientar, como isso é importante, né, para a população. E o último, e não menos importante, também o grupo Bortolom, Favaretto e Trevisan Advogados Associados. Que toda iniciativa de apoio à polícia, nós vamos estar juntos, porque o nosso bem-estar e nossa segurança estão nas mãos dessas pessoas que arriscam a própria vida em nosso favor. E finalizando, Ana, gostaria que você encerrasse esse encontro. Então vamos pedir para o pessoal que está nos assistindo fazer a parte deles, que é o quê? É compartilhar esse podcast nos grupos de família, compartilhar, né, nos grupos de empresa, porque é justamente isso, é levando a informação. A gente precisa fomentar isso. E não custa nada, né? É só clicar ali no botãozinho compartilhar, né? Ah, muito bem lembrado. Você que ficou até agora. Eu estou começando. E por estar começando, preciso da sua ajuda. Clique em seguir. Se você está com o celular na mão, no coraçãozinho à direita. Dependendo da plataforma, clique em se inscrever. Essa sua inscrição vai nos incentivar a fazer mais podcasts como esse. E se você quiser semanalmente receber, inicialmente será oferecido de forma quinzenal. E na medida que for avançando, vai ser oferecido de forma semanal. Então clique também no sininho, que você vai receber essas informações. Então muito obrigado, Dr. Fernando. É um prazer tê-lo conosco. Com toda certeza, a Polícia Civil é uma grande instituição e mostra essa grandeza através também do doutor. Ana, muito obrigado pelo espaço, pela parceria e espero que consigamos produzir mais conteúdo como esse. Estamos juntos. Até mais, Até pessoal. mais. Valeu.